uma das mulheres mais importantes da história mundial. Um ícone cultural e um símbolo da realeza moderna. Essa é a Elizabeth II, recentemente falecida aos seus 96 anos. Nesse vídeo, vamos contar a história dessa mulher que se tornou a líder mais longeva da história da Inglaterra. Bem-vindo ao Acredite ou Não, o seu canal de mistérios e curiosidades. E no caso desse vídeo, história. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal e dar um like para nos incentivar a produzir mais vídeos assim. E não se esqueça de ativar o sininho das notificações e compartilhar para todo mundo. Fechou? Elizabeth Alexandra Mary nasceu em Londres no dia 21 de abril de 1926, filha do Duque de York, Albert Frederick Arthur George, com a sua esposa Lady Elizabeth Bowes-Lyon. Na época, o rei da Inglaterra era George V, enquanto o Duque de York, o pai de Elizabeth, era o segundo na linha de sucessão ao trono britânico. Recebeu uma educação digna da realeza e foi batizada na igreja anglicana, seguindo as tradições da família real. Ela era a filha mais velha de Albert e Lady Elizabeth, tendo como irmã mais nova a princesa Margaret. O primeiro na linha de sucessão era o seu tio, ou então príncipe Edward, o filho mais velho do rei George. Até então, Elizabeth era a terceira na linha de sucessão, então atrás do seu tio Edward e do seu pai Albert. Mesmo assim, caso o príncipe Edward tivesse filhos, eles passariam à frente de Elizabeth nessa linha sucessória. O mesmo vale para caso o Duque York tivesse filhos homens. Mesmo Elizabeth sendo a primogênita, já que segundo a tradição a preferência para a sucessão ao trono sempre é dada ao filho homem. Tudo mudou quando o rei George V faleceu em janeiro de 1936. Como previsto, o príncipe Edward foi coroado, se tornando o rei Edward VIII. Porém, seu reinado durou pouco menos de um ano, já que o rei Edward decidiu abdicar do trono para se casar com uma mulher norte-americana divorciada, chamada Wallis Simpson. Essa decisão de se casar com uma mulher divorciada mexeu com o conservadorismo da coroa britânica e a opinião pública, e é basicamente por causa disso que Edward decidiu abandonar o seu posto de rei. Com isso, como ele não tinha filhos naquela época, o comando do país foi passado para o pai de Elizabeth, que se tornou o rei George VI, em dezembro de 1936. Nessa época, a princesa Elizabeth tinha apenas 10 anos de idade, e agora ela era a primeira na linha de sucessão do trono. Isso claro, caso seu pai não tivesse nenhum filho homem a partir daí. Em 1939, o Reino Unido entrou em guerra contra a Alemanha. A Segunda Guerra Mundial, então, aconteceu. Durante esse período de guerra, Elizabeth viveu no castelo de Windsor. Porém, perto do fim da guerra, a princesa aderiu ao Auxiliary Territorial Service, um grupamento de mulheres voluntárias para ajudar na guerra. No caso da princesa, ela foi treinada como motorista e mecânica. Quando a Segunda Guerra Mundial chegou ao fim, a princesa Elizabeth, naquela época, com 19 anos, saiu nas ruas ao lado da sua irmã Margaret para comemorar a vitória das forças aliadas. Voltando para 1939, foi nesse ano também que Elizabeth conheceu Philip, príncipe da Grécia e da Dinamarca. Pouco tempo depois de se conhecerem, Elizabeth declarou estar apaixonada por Philip. Não demorou muito para os dois começarem a trocar cartas. Elizabeth e Philip eram parentes, sendo primos de segundo grau por descendência do rei Cristiano IX da Dinamarca e primos de terceiro grau por parte da rainha Vitória. Relacionamentos entre parentes era bastante comum nas famílias reais europeias até então. Finalmente, em novembro de 1947, Elizabeth e Philip se casaram na abadia de Westminster. O casamento gerou controvérsias, já que Philip tinha parentes associados ao nazismo, porém eles passaram por cima disso. Se casar com Elizabeth também resultou em Philip abrir mão dos seus títulos reais, tanto da coroa dinamarquesa como da grega, além de se converter ao anglicanismo. Juntos, Elizabeth e Philip tiveram 4 filhos: Charles, Anne, Andrew e Edward. Em 1951, o rei George VI contraiu câncer de pulmão, ficando extremamente debilitado. Por conta disso, Elizabeth começou a substituir o pai em eventos públicos, já que ela era a sua sucessora direta do trono. Enfim, em janeiro de 1952, George VI faleceu vítima do mesmo câncer de pulmão e Elizabeth se tornou a rainha da Inglaterra. Elizabeth sucedeu o título de soberania de seu pai, mas a sua coroação não foi imediata. A preparação da cerimônia durou quase um ano, acontecendo apenas no dia 2 de junho de 1953. A coroação de Elizabeth entrou para a história como sendo a primeira cerimônia de coroação televisionada do mundo.
Nesse dia, Elizabeth recebeu o título de Elizabeth II, a Rainha do Reino Unido. Em 1968, a Rainha Elizabeth chegou a visitar o Brasil ao lado do seu marido, agora Duque de Edimburgo. Eles visitaram as cidades de Recife, Salvador, Brasília, São Paulo, Campinas e Rio de Janeiro. Nesse meio tempo, a rainha inaugurou, ao lado de Assis Chateaubriand, o Museu de Arte de São Paulo. Ela também presenciou o início da construção da Ponte Rio-Niterói e até mesmo assistiu a uma partida de futebol de outro rei, o Pelé, no Maracanã. Em 1997, ocorreu a morte da princesa Diana, até então esposa do seu filho mais velho, o então príncipe Charles. Diana morreu em um acidente de carro em Paris e esse evento abalou muito os cidadãos do Reino Unido como um todo. A rainha, porém, se manteve em silêncio, sem fazer declarações públicas sobre o ocorrido, o que gerou críticas da população considerando essa atitude da rainha fria. Apenas 6 dias depois da morte da princesa Diana, que a rainha Elizabeth fez um pronunciamento público sobre a tragédia, vestindo trajes fúnebres. A rainha Elizabeth se tornou a monarca com o reinado mais longevo da história da Inglaterra. E seu reinado, ela presenciou o governo de 15 primeiros ministros indo de Winston Churchill até Liz Truss. Em 2017, ela recebeu o Jubileu de Prata, uma homenagem por ter completado até então 65 anos de reinado. Nessa época, isso já era um feito inédito na história da coroa britânica. Em abril de 2021, o marido de Elizabeth, o Duque Philip de Edimburgo, faleceu de causas naturais aos 99 anos de idade. Em junho de 2022, a rainha Elizabeth completou 70 anos de reinado, recebendo o Jubileu de Platina e uma homenagem com direito a desfile militar, missa em ação de graças e um show no Palácio de Buckingham com participação de grandes nomes da música inglesa, como Duran Duran, Rod Stewart, Elton John e, é claro, a banda Queen. Nomes internacionais como Alicia Keys e Diana Ross também cantaram em homenagem à rainha. Mas todo o reinado chega a um fim. No dia 8 de setembro de 2022, 3 meses depois de completar 70 anos no poder, a rainha Elizabeth II faleceu aos 96 anos de idade. Com a morte da rainha, o governo sofrerá uma completa reformulação com o filho mais velho de Elizabeth, o então príncipe Charles, sendo coroado agora o novo rei. O mundo entrou de luto com a recente morte de Elizabeth II, que para sempre será lembrada como a lendária rainha que governou o povo britânico por 7 décadas seguidas. Gostou do vídeo? Então se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Dá um like para ajudar o Acredite ou Não a crescer cada vez mais e, claro, muito obrigado por nos acompanhar e até a próxima!